Paz e simplicidade para todos. Vamos observar a sabedoria do vaso no ensinamento taoísta. Há um grande vaso e você coloca nesse grande vaso um pequeno grão de arroz. Essa é a sabedoria do grande vaso e do pequeno grão de arroz. Não faz muita diferença devido ao tamanho que é o vaso. Então você coloca mais um outro grão de arroz. Isso também não vai fazer muita diferença nas proporções que o vaso existe. Então começa a colocar mais outro grão de arroz e outro grão de arroz. Logo, o vaso está muito cheio. E isso sim faz uma grande diferença. Nessa sabedoria do grão de arroz no vaso, o ensinamento é que é importante gerenciar as emoções venenosas. É importante gerenciar as emoções negativas. Quando uma pessoa se deixa levar por sentir emoções negativas por nada, sentir constantemente emoções negativas por pequenas coisas que não têm muita importância, elas são como um grão de arroz. As pequenas coisas da vida, os pequenos acontecimentos da vida, alimenta emoções venenosas, sentimentos ruins, vão enchendo a sua vida aos poucos de forma invisível. Você não consegue perceber e saber o quanto de veneno está sendo alimentado em sua vida. O jarro é a vida, o jarro é seu corpo, é seu coração. E chega um momento de tanto abrigar emoções negativas nas pequenas coisas que acontecem no cotidiano da vida, a pessoa está muito saturada daquilo que é ruim. E essas emoções negativas, nas pequenas coisas que acontecem, que antes não faziam diferença, agora elas começam a gerar doenças. A pessoa permanece em um estado mental não favorável para que tenha paz, para que tenha inspiração, para que tenha visão da vida mais edificante, mais construtiva. Isso também gera ações não virtuosas, onde a pessoa lida com os outros de uma maneira ruim, com comportamentos mais destrutivos, fortalece o egoísmo. A experiência que o ser humano passa a ter é uma experiência de uma sensação muito ruim e triste. Acontecem eventos e fatores que não são grandes, que não têm tanta importância, e a pessoa prolonga-se na irritação, ela prolonga-se na geração de sentimentos muito ruins. Sentir raiva é natural. Existem alguns ensinamentos que já ouvi que a raiva destrói o seu mérito. Tudo que você construiu ao longo do tempo e no seu trabalho de cultivo interior, que a raiva destrói esse mérito todo. Isso não é real, isso não é verdade. Sentir raiva é natural. Prolongar-se na raiva faz mal ao seu corpo, faz mal à sua percepção e gera comportamentos destrutivos. Ser tão frágil emocionalmente e sentir raiva a toda hora de tudo o que acontece, isso também é muito ruim. Essa raiva que é constante vai gerar doenças, desequilíbrio, vai causar desordem na vida, porque ela impulsiona atitudes. A pessoa começa a ter atitudes que são movidas pela raiva, e essas atitudes, sendo uma constância, elas acabam por ser incoerentes, imprecisas e geram situações desfavoráveis. Sem contar que o coração fica sempre alimentando um amargor. A raiva
como ela é natural, ela não é ruim. Porém, o alimento dado a ela de uma forma constante a torna um veneno. Quando uma pessoa sente raiva, muitas das vezes, porque algo não está bem, porque não conseguiu construir um resultado específico, essa raiva pode ser um impulso que o faz mudar, que o faz ir adiante. Às vezes uma pessoa está apática com a vida, não tem iniciativa e fica com raiva de si mesma e passa a agir. A raiva também é uma fonte de força benéfica. Então nós podemos usar todas as emoções de uma maneira que seja transformada em degraus para o movimento da vida e seu avanço. Assim, olhar a raiva como um veneno sempre ruim não é sábio. Todas as emoções precisam ser gerenciadas. Elas não podem ser sublimadas ou reprimidas. As emoções, elas são transformadas em sua essência e natureza mais sublime. Porém, as emoções não são algo que você combate e as elimina. Seria eliminar a si mesmo. As emoções negativas, que são oriundas do nível de consciência e da experiência que a pessoa tem e do grau de sua maturidade, quando há a transcendência, há uma transformação. E essa transformação torna as emoções refinadas. Elas existem ali, porém são refinadas. Assim, elas sempre são forças elevadas, íntegras, forças mais inteiras, que faz com que a vida transcorra de uma forma mais leve, embora não em ausência de esforço. Na vida, as pessoas sempre vão fazer algum esforço para alcançar alguma coisa. Mas isso não significa que há ausência de leveza. A vida pode ser leve, porém ela terá esforço. Esse esforço é um movimento, é a coesão, a junção das forças da vontade e do empenho das ações para criar uma realidade, para dar origem a algo novo que a pessoa pretende. Por isso, viver e ter esforço não significa viver uma vida pesada e não significa que ela não seja leve. Observando em síntese, entende-se que as emoções não são algo a ser sublimado, algo a ser reprimido, algo a ser aniquilado. As emoções são forças da alma e do espírito a serem transformadas e refinadas. Isso se consegue com um bom exercício, com não julgamento, com aceitação, com o exercício de gerenciar, de bem coordenar essas emoções. Quando você bem coordena um sentimento, respeitando o seu ritmo e sua limitação, você consegue uma autodisciplina o bastante para conseguir fazer com que, por exemplo, uma raiva não se estenda ao longo do tempo, transformando-se em mágoa e em ódio. Você consegue gerenciar uma tristeza para viver ali uma introspecção e uma reflexão e não deixar que essa tristeza se prolongue ao longo do tempo e dias, transformando-se em apatia, em inatividade, transformando o seu olhar para a vida em algo muito ruim, criando experiências e realidades desfavoráveis. Você consegue gerenciar e direcionar bem essa emoção da tristeza de forma a ela ser momentos de pausas naturais que acontecem na vida e cansaços que ocorrem naturalmente para a vida de todos. O bom direcionamento das emoções com seu exercício interior contemplativo de concentração é um meio de conviver de maneira pacífica com as emoções negativas. Se um ser humano convive de uma forma não pacífica com suas emoções negativas, de maneira reprovadora delas, fica muito difícil ele ser hábil em gerenciá-las. Fica muito difícil ser hábil em coordená-las.
porque elas não devem ser julgadas, elas precisam ser acolhidas e elas precisam do tônus da energia do amor para que você consiga transformar aquilo que é veneno em algo que pode abastecer seu discernimento. Observando dessa maneira e lançando mão dos exercícios contemplativos, dos exercícios de concentração, a pessoa vai criando essa habilidade de boa coordenação das emoções. Assim, essa transformação faz com que haja uma maestria que brote e uma capacidade de viver uma vida aceitando os altos e baixos dessa vida, se adaptando a momentos desfavoráveis a momentos favoráveis. Assim, o ser humano segue nesse processo oscilante de ondas que a vida naturalmente é, sem se comprometer com algo que é muito destrutivo, sendo gerado dentro de si mesmo. Essa pessoa, nessa administração dessas emoções negativas, passa a ter ali um combustível que lhe servirá na transformação, que vai abastecer seu movimento de amadurecimento, que vai abastecer sua experiência de verdadeira despertar da sabedoria, de verdadeiro despertar de discernimentos amadurecidos, de discernimentos coerentes e que tenham por base uma solidez e uma raiz fincada na realidade, onde você lida com a vida de forma concreta, direta e sem antavios abstratos, mas algo eficaz que faz com que tudo se mova, com que as coisas se movimentem, que faz com que os resultados possam ser colhidos por meio dessa tangibilidade real e prática. Assim, esses exercícios e essas reflexões que observamos aqui do taoísmo, elas parecem ser filosóficas ou elas podem parecer ser românticas, mas elas são um mapeamento gerado pela experiência e pela visão dos monges antigos, pela visão dos monges taoístas atuais que cultivamos, e ao olhar essa direção e ao trilhar esse mapeamento, o exercício vai o tornando capaz, intimamente capaz. Essa sua capacitação interna dá a você essa habilidade de bem gerenciar, de bem direcionar as emoções e não se julgar tanto por elas,